Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu estou aqui para te falar o que eu acho dos 3 sistemas operacionais principais que nós temos hoje e como ele pode te ajudar na programação, ou seja, aprender programação e usar também profissionalmente. Esses 3 sistemas, como você já deve imaginar, temos hoje no mercado Windows, macOS e Linux. E eu vou falar baseado, novamente, na minha experiência, o que eu acho e qual desses sistemas operacionais eu escolhi para trabalhar e o exato porquê. E também as considerações que você deve fazer para você antes de você entender e até comprar um computador hoje mesmo. Bacana? Vamos começar então falando um pouco mais do histórico. E eu vou fazer um comparativo rápido, pretendo fazer um vídeo aí um pouco mais rápido, né? E depois um vídeo um pouco mais longo, tanto que se você achar interessante, clica aqui no curtir, deixa aqui o seu comentário e também acessa o link que está logo aí abaixo, se você realmente tiver interesse em descobrir um pouco mais sobre esses detalhes técnicos. Vamos então começar a falar um pouco de histórico, tá? Vamos falar, enfim, do Windows e o macOS, que são os 2 sistemas operacionais um pouco mais antigos com relação ao Linux, então vou falar um pouco mais deles, tá? O Mac, ou com o computador da Apple. Inicialmente a Apple começou a montar no seu hardware próprio, né? Então lá nos primórdios a gente tinha lá aquele computador, o Apple I, o Apple II, e logo depois eles foram para o Macintosh, o Lisa. Se você descobrir aí documentários no próprio YouTube sobre a Apple, você vai entender exatamente o que eu estou comentando. E no Brasil, os Macs chegaram aqui com a arquitetura chamada PowerPC, que era uma arquitetura própria da Apple, em que ela tinha lá o conjunto integrado de memória, processador, de placa, então, ou seja, ela fazia o próprio hardware dela, ela fabricava com os componentes próprios e era totalmente independente, diferente da proposta do Windows, que desde sempre a proposta da Microsoft foi distribuir o Windows em todos os computadores possíveis. Então, ela não era especialista na fabricação de hardware, mas sim de software, tanto que a primeira parceira de vendas dela foi a IBM. Então, é importante a gente falar um pouco desse gancho, porque você começa a entender, baseado nesse histórico, algumas decisões da empresa. E no lado da Apple, há ainda, obviamente, uma cultura que ela deve entregar uma experiência única para o usuário. Ou seja, o usuário deve ter facilidade em ter, por exemplo, se ele tiver todos os hardwares da Apple em sincronizar o computador e ter todo um sistema trabalhando para ele. E essa é a grande filosofia da Apple. Por isso que ela faz, inclusive, e por isso que desde sempre ela fez um hardware tão fechado. Ou seja, ela detinha, porque não detém mais uma arquitetura exclusiva, você vai entender logo mais nesse vídeo, e possibilita que você integre facilmente os seus dispositivos. Tá certo? Vamos falar um pouco mais do software. Tá? Do software que vamos dizer assim, a parte que mais nos interessa como programadores. Tá? Hoje, a arquitetura que a Apple usa, e ela vai mudar em breve, voltar para uma arquitetura fechada de novo, como hoje nós temos do iPhone. Quando eu falo de arquitetura, é um chip próprio, tá? Um processador próprio. Então, quando a gente está falando hoje de MacBook, no momento que esse vídeo está sendo gravado, todas as linhas de computadores da Apple usam peças do mercado. Então já foi-se o tempo que a Apple tinha lá, por exemplo, que era um mito, que a Apple rodava melhor um sistema gráfico. Então muita gente acaba falando, acabou trazendo para o momento que a gente está hoje, que a Apple é um hardware melhor, é um computador melhor para se trabalhar com coisas gráficas, fotografia, vetorial, Photoshop. Já foi, porque ela tinha um sistema operacional e um hardware muito superior, só que hoje nem tanto, tá? E falando de software, o software da Apple, só para você poder entender, você que gosta de fazer comparações, ele vem da linhagem Unix, que é uma arquitetura de sistema operacional, é um tipo de arquitetura de sistema operacional que é focado num tipo de construção. Então o que a Apple fez? A Apple é especialista em não inventar nada. E antes de só abrindo um parêntese, tá? Eu gosto da Apple, tenho um computador da Apple, hoje não tenho 2 computadores, não é só o meu computador exclusivo, tem um computador aqui que eu vou falar para você mais tarde, no final desse vídeo, mas enfim, o meu MacBook ele está aqui. Então,
enfim, eu uso o computador que é necessário para cada trabalho, tá bom? Então, fechando parênteses, então havia sempre aquela cultura que, poxa, o computador da Apple é melhor no MacBook, enfim, é melhor para aplicações gráficas. Isso não é tão verdade no momento que esse vídeo está sendo gravado. Claro que se você pegar um Windows 98, que não tinha nenhum gerenciamento adequado de memória, e colocar um sistema operacional Unix, é óbvio que o sistema operacional Unix vai ser mais estável, vai ser melhor. Primeiro porque ele é o sistema da Apple, o kernel da Apple que roda é open source. Isso mesmo, a Apple utiliza um projeto chamado Darwin, que é um sistema operacional open source, ele é baseado na licença BSD. O que significa a licença BSD? Significa que você pode embutir dentro do seu produto e pode vender sem somente dar os devidos créditos. Enfim, se você pesquisar lá nas partes internas, nos abouts internos da Apple, você vai ver, nos sobres internos da Apple, você vai ver lá algumas coisas de licenças abertas, porque eles são obrigados a fazer isso. Mas eles não são necessariamente obrigados a liberar o código-fonte, principalmente das modificações que eles fizerem. Então eles utilizaram um kernel open source, que é o que faz o gerenciamento do software, e colocou em cima desse kernel uma camada de software, uma tela bonitinha chamada arquitetura Cocoa, ou seja, uma arquitetura que ele dá todo aquele visual que a Apple chama visual de Aqua. Agora vai vir um novo visual um pouco mais diferente. Se você assistiu aí os pronunciamentos da Apple, você sabe que eu estou falando do Mojave, que vai ser a nova versão do sistema operacional deles, o novo sistema do Mac OS. Bacana? Então, o Mac OS é um bom sistema, tá? Ele não é ruim, não deixa a desejar. O sistema de gerenciamento de memória dele é excelente, como qualquer sistema de gerenciamento de memória Unix. E aqui eu vou entrar com relação ao Linux, né, falando de Unix, que o Linux também é um bom concorrente ao macOS, justamente porque ele é Unix também. Bacana? Só que ele é um sistema operacional que foi criado, um kernel foi criado em 1990 por Linus Torvalds, e ele começou a distribuir gratuitamente para que você pudesse estar utilizando. Bacana? Então, eu falo do Linux um pouco mais para frente nesse vídeo para ele não ficar muito extenso. Bacana? Então, o hardware hoje da Apple é uma arquitetura Intel que você encontra em qualquer outro notebook, tá? Já foi uma arquitetura exclusiva, falando em termos de hardware. Hoje, o software da Apple, ele usa um kernel Unix, arquitetura Unix, chamado Darwin. E o Windows, ele usa uma arquitetura de kernel própria, que é a arquitetura de kernel do próprio MS-DOS, que veio sendo herdada aí desde 1900 e alguma coisa. Bacana? Desde o momento da criação do Windows. Lá, quem assistiu Piratas do Vale do Silício sabe o que eu estou falando, na década de 70 para 80. Então, a diferença entre os dois sistemas operacionais aí, um pouco mais famosos, de Windows com o macOS, basicamente é isso. Hoje, a minha opinião sincera é que ambos os sistemas operacionais, macOS e Windows, são ruins, tá certo? E por que são ruins? Porque eles estão cheios de coisas para, vamos dizer assim, para te espionar, cheio de coisas instaladas, cheio de coisas que você não tem o controle. Quando eu falo em termos de espionagem nesse sentido, ou seja, você não tem controle dos seus dados, do que é enviado, você não tem a mínima noção do que está acontecendo lá dentro. Tá? Então no Windows é pior ainda porque eles têm, o Windows no caso tem vários softwares pré-instalados que você não consegue modificar. Mas em termos de performance, desempenho e estabilidade, os dois sistemas operacionais são tão bons quanto o Linux, porque o Linux acaba sendo um pouco mais estável. Obviamente, porque ele roda em muito mais computadores. Se você somar todos os computadores hoje, servidores, enfim, Androids que usa o Linux, você vai ter isso daí. Bacana? Então, macOS e o Windows são hoje estáveis e você pode fazer uma escolha segura com relação aos dois. O macOS é um sistema operacional Unix, então logo ele é um sistema operacional mais robusto. E o Linux, onde que entra nessa história? Como eu comentei, o Linux foi criado em 90 com um projeto pessoal do Linus Torvalds que logo ele liberou sob uma licença GNU, que é uma licença que basicamente permite você distribuir o seu código-fonte gratuitamente, só que se outra pessoa quiser embutir esse código-fonte no produto, tem que liberar o código-fonte também. É a principal diferença do BSD. Claro que tem muitas outras diferenças. Bacana? O Linux,
ele não tem só um ambiente gráfico, diferente do Windows e do macOS. O macOS, como eu comentei, ele tem uma camada de software lá chamada Cocoa, e o Windows, a própria camada do Windows, que é embutida lá no próprio kernel, com algumas bibliotecas DLL. O Linux não, ele tem um kernel, ele tem os aplicativos do próprio GNU, que são o Shell, Bash, eu sei que estou falando um monte de sopa de letrinha, desculpa, mas depois você pode pegar isso aqui e começar a pesquisar na internet. E vários ambientes gráficos. Hoje nós temos 3 grandes ambientes gráficos e outros menores. Os 2 maiores ambientes gráficos que a gente tem hoje no Linux é o GNOME e o KDE. E daí depois a gente tem outros como o Cinnamon, o Mate, a gente tem o XFCE, que é um outro ambiente também um pouco mais leve, ou seja, dependendo da distribuição que você estiver utilizando, que quando a gente fala de Linux a gente está falando do kernel, distribuição é um pacote de softwares. Hoje a gente tem o Ubuntu, a gente tem o Elementary, a gente tem o Deepin, a gente tem várias outras distribuições. E entrando no gancho, é isso que eu gosto do Linux. Ele permite que eu tenha um ambiente totalmente flexível e personalizado para mim. Ou seja, se eu quiser personalizar, se eu quiser tirar e adicionar qualquer tipo de software, eu posso estar fazendo com absoluta liberdade. Bacana? Então, qual o sistema operacional que você deveria estar utilizando? Bom, só você sabe. Eu vou dizer algumas coisas que você deve considerar antes de estar escolhendo algum sistema operacional. Primeira coisa, com que você trabalha? Tá? Se você é uma pessoa que você precisa, por exemplo, do Photoshop, porque querendo ou não, o Photoshop é um padrão de mercado, você não tem muita escolha, você tem que estar utilizando o Windows. Se você vai trabalhar num ambiente que lá no trabalho só o Windows é homologado, você tem que usar o Windows, então não tem muito o que fazer, é uma pressão, é uma necessidade externa que vai fazer com que você tenha que utilizar alguma coisa. Se você é um programador, por exemplo, C#, .NET, tá? Então você não tem outra escolha a não ser estar utilizando o Windows. Então não tem muito o que fazer, não tem muito o que escolher. Tá? Eu sou uma pessoa que precisa do Office, eu preciso do Excel. Então, cara, felizmente você não tem, como eu disse, escolha. Só que se você tem uma certa liberdade com pacotes de aplicativo, você então pode estar escolhendo. Vamos dizer assim, o Windows hoje é a proposta padrão. Hoje, se você compra uma licença do Windows, principalmente que vem nesses computadores da Dell, da HP, enfim, de qualquer outro, você vai pagar em uma faixa de R$300 pela licença e você sabe que vai rodar em qualquer computador. Lá vai rodar qualquer software hoje no mercado é feito para o Windows porque ele é padrão e você vai ter os melhores softwares comerciais à sua disposição, como por exemplo o pacote Adobe, ou o Office, ou qualquer outra coisa que é um pouco mais comercial. Você nunca vai passar apertado, sempre vai conseguir conversar com todo mundo, conversar no sentido de padrões de aplicativos. Se você é uma pessoa que você gosta um pouco mais de design, você tem uma certa opinião com relação a isso, por exemplo, se você se importa com alguns detalhes de acabamento, você deve com certeza ir para a Apple, tá certo? Por quê? Porque a Apple é uma empresa de design, ela foca muito na experiência do usuário, de ponta a ponta. Então vou dar um exemplo, nesse iPhone que eu estou gravando aqui agora, basta eu pegar esse vídeo que eu estou aqui gravando, com um botão eu consigo transmitir para aquele MacBook que está ali, fazer a edição que eu quero e subir para o YouTube. Se eu for fazer naquela máquina Linux ali, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir esse vídeo para algum lugar da internet, baixar de novo, editar e subir para o Windows. Por quê? Porque a Apple tem um protocolo fechado. Eu não consigo simplesmente espetar esse telefone celular naquele computador e o Linux ler. O Linux é ruim? É uma coisa, ele não faz isso, então logo ele é ruim? Não, é porque a Apple não libera essas especificações para que eles implementem. A Apple implementou isso no próprio Apple e implementou no próprio Windows. Bacana? Sem falar também que muitos dos softwares da Apple são muito bem acabados. Normalmente você não vai ter nenhum tipo de problema técnico. O problema que eu quero dizer é, por exemplo, eu abro o Keynote, que é o PowerPoint da Apple, e logo você já tem uma apresentação lá fácil de se colocar. Se você tiver numa distribuição, por exemplo, que não vier com o LibreOffice, que é o Office do Linux, o que vai acontecer? Você vai ter que digitar alguns comandos ou ir na loja de aplicativos. Vai fazer diferença para você que é programador? Eu acho, sinceramente, que não.
tá certo? Então, vamos dizer assim, Linux ou Mac, se você tem grana para você comprar um MacBook, comprar um MacBook Air ou comprar até aqueles Mac Pro, aqueles Macs que é all-in-one, que tem aquela tela que nem sei qual modelo que é, enfim, eu vejo na loja, mas não sei o nome, é a melhor opção, para ser bem sincero. Você vai conseguir programar web, você vai conseguir ter um aplicativo que enfim, os melhores aplicativos, você vai conseguir ter uma base Unix, você vai ter o melhor de todos os mundos, tá certo? Se você não tem tanta grana assim e você precisa desenvolver coisas e conversar com o mercado, por exemplo, se você oferece serviços de programação .NET, se você precisa rodar Photoshop, se você precisa fazer, por exemplo, Premiere, que é edição de vídeo, não tem jeito, cara, você tem que ir para máquinas Windows. Bacana? Agora, se você é um programador, você vai programar em PHP, vai programar web, assim como eu, e não tem tanta assim, dependência de formatos específicos do mercado, a melhor escolha, sem dúvida nenhuma, é o Linux. Bacana? Então, você percebeu que o meu modelo de escolha não é ideológico, tá? Só para fazer um resumo desse vídeo, eu uso o que for necessário para ser usado, o que for melhor, eu faço o meu trabalho, tá certo? Então, para a minha situação de hoje, em que eu não preciso, não dependo de um mercado específico, por exemplo, ficar abrindo arquivos do PowerPoint, tá certo? Eu escolhi o quê? Linux Ubuntu. Ah, professor, mas por que você escolheu Ubuntu? Ubuntu é coisa de noob, né? Que a gente fica escutando por aí na internet. Eu digo o seguinte, eu já instalei sim o Arc OS, já fui usuário por muitos anos do Slackware, já compilei kernel na mão, já usei o Gentoo, que você tinha que na instalação lá ficar compilando todas as coisas, porque eu sou usuário, para ser bem sincero, de Linux desde o ano 2000. Então, nesse momento que esse vídeo está sendo gravado, já tem 18 anos que eu tive o meu primeiro acesso com o Linux. Lá no INPE, a gente já estava com um projeto de embarcar o Linux nas estações de coleta de dados espaciais para que eles não pagassem licença Windows. Então, eu fui usuário, estou sendo por usuário de Linux por muitos anos. Todos os meus servidores usam Linux, tá certo? Por que que na época eu fui para o macOS? Porque eu queria rodar aplicativos Office no macOS, fora do Windows, quer dizer, no Linux não roda, então só tive a possibilidade de rodar no macOS. E eu lembro que eu comprei esse MacBook em 2012 por 3.000 e poucos reais. É um valor, claro que na época seria o equivalente hoje a 4.000, mas é um valor assim um pouco mais aceitável do que o valor que está hoje no momento de mercado. Bacana? Então, espero que tenha ajudado você. Eu fiz, de novo, a escolha por Ubuntu porque é bem mais fácil, eu já cansei de ficar compilando coisas na mão. Mas se você nunca fez também, eu aconselho para que você aprenda. Foi um baita de um aprendizado. Bacana? Nos próximos vídeos, se vocês acharem interessante, clica aqui no gostei, deixa nos comentários também. Eu vou fazer um review completo dessa máquina aqui e eu vou falar tintim por tintim por que eu escolhi essa máquina Dell. Ele é um Ryzen 7 1800X, ele tem 16 GB de memória, uma NVIDIA 1060, tem um HD, um SSHD de 256 GB e um HD mecânico de 1 TB, sem falar de outros detalhes interessantes que eu comprei na Dell por um preço super especial. E é óbvio que eu não estou fazendo propaganda da Dell, eu só vou explicar por que eu escolhi aquele cara ali. Bacana? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, deixa nos comentários se você quer que eu faça um review completo da minha máquina, falando em termos de hardware e falando em termos de software, aquele ali é o Ubuntu rodando e eu tô, obviamente, feliz da vida. O que eu vou fazer com aquela máquina ali, com aquele MacBook ali, é muito provável que eu vou deixar como um computador reserva, tá certo? Até também, porque aquilo lá é um desktop e esse aqui é um notebook, são propostas totalmente diferentes. Bacana? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.